convite que chegou, não sei exatamente como, por ela, né? Essa moça, enfim, espero que a gente possa crescer juntos, compartilhar ideias, reflexões, né? E aproveitando a deixa do Joaquim, eu sou endocrinologista de crianças, tenho toda essa formação acadêmica, científica, que vocês sabem, tenta, né, de forma sutil e às vezes muito contundente, né, de neutralizar, apagar qualquer devaneio filosófico, teísta, todos os aspectos de transcendência, né? Está mudando isso, nós estamos vendo, né? Mas a ciência, toda a formação acadêmica em geral, negligencia muito o aspecto transcendente do ser humano, né? Como se fosse algo que não existisse, né? Secundário, não relevante e que não fosse essencialmente importante para a saúde humana, para o bem-estar, para a alegria de viver, para nós termos um sentido existencial que nos dá a força, a coragem de enfrentamento dos desafios que todos nós temos, né? Desde o primeiro dia, lá na sementinha, no útero das nossas mães, nós temos desafios, né? Até o último dia e nos planos subsequentes, né? Eu sou de origem, então, da Serra Gaúcha, né? Neto de imigrante italiano e, naturalmente, italianos têm uma formação católica arraigada, né? E eu também a tive, né, durante a primeira e segunda infância, né? Mas confesso que haviam aspectos que me encantavam, mas aspectos que mais me assustavam, me decepcionavam, né? Então, durante alguns anos, as questões religiosas ficaram um pouco à margem, né? E daí eu tive uma namorada, com a qual nós tivemos um relacionamento uns 2 anos, e daí não deu certo, e quando o relacionamento se desfez, eu tive um período de questionamento, fiquei triste, fiquei chateado, né? E acabei encontrando colegas do ensino médio que faziam parte de uma juventude espírita, né, em Caxias do Sul, né? E aí comecei a conviver com essas pessoas e comecei a encontrar respostas que me satisfaziam, né? É uma tradição espiritualista que nós seguimos, é espírita, né? Sou estudioso de budismo, zen budismo, né? Pratico meditação, que é o que nós vamos conversar um pouquinho hoje, como um complemento da prática e como uma ferramenta preciosa para a gente estar no presente, né? E tirar todo o suco da laranja do presente, né? E nos aprisionarmos cada vez menos no passado e com as ansiedades do futuro, né? E a gente poder degustar cada vez com mais intensidade o aqui, o agora e as belezas que tem à nossa volta, e sempre tem, né? Sempre tem, e às vezes a gente não corre do dia a dia, preocupação aqui, preocupação, dor, sofrimento, a gente não consegue enxergar isso, né? Isso vai para um plano secundário, e a gente fica preso, muitas vezes, com reminiscências do passado, memórias, culpas, angústias, né? Nostalgia, porque naquele tempo era melhor do que agora, né? Ou eu fico imaginando fantasmas no futuro, né? E vivendo um momento cheio de ansiedade, né? Então, o estudo da meditação, a prática da meditação, o estudo das tradições orientais... Que escolha de endócrino, especialidade? Eu gosto muito do funcionamento das coisas, né? E a endocrinologia estuda mensageiros químicos, que são os hormônios, que conectam todas as células do corpo de uma forma integral, né? Muito parecido com o que a gente vê hoje, conexões quânticas, né? Tudo está conectado, né? A endocrinologia conecta todas as células do corpo. Então isso era uma coisa que me encantava, né? Como uma coisa manda uma mensagem para outra célula, para ela funcionar de um determinado jeito, e depois vem uma resposta de retorno, que a gente chama de feedback, né?
nos informando se está bem, se está mal, se está em harmonia, se está em desarmonia, né? Então é uma coisa muito bacana, né? Muito bacana. Buenas. Então, a nossa conversa hoje não mostra ali na TV, é sobre neuroplasticidade e espiritualidade. O que vem a ser neuroplasticidade? Até a década de 80, 70, se tinha a ideia equivocada de que o nosso sistema nervoso, né, nosso cérebro, funcionava como se fosse um relógio. Olha, boto pilha no relógio, funciona, o relógio pode funcionar 5 anos, 10 anos, enfim, mas as peças vão gastando, né? As polias, os parafusos, os componentes vão gastando, ou seja, se tinha ideia de que o cérebro era uma máquina mecânica que se desgastava ao longo do tempo e que não tinha capacidade de regeneração, de recuperação e de se reorganizar de uma maneira mais positiva, né? Tanto é que na nossa formação, lá em 80, na faculdade, se dizia, bom, neurônio morreu. É uma célula que não se multiplica mais. Essa era a noção até a década de 80. Perdi uma área do cérebro, perdi. Né? E hoje, a partir da década de 80, a tecnologia tem avançado muito, né? Se tem observado que o tecido cerebral, o cérebro, é formado por um tecido altamente plástico, que tem plasticidade. Ele muda a sua estrutura e muda a sua função de acordo com o estímulo que recebe, de fora e de dentro. A todo momento o nosso cérebro está em modificação. É só a gente estimular determinada área. Em geral, a gente tem áreas do nosso cérebro relacionadas com funções e com propriedades e habilidades diferentes, embora o cérebro funcione de maneira integrada. Há determinadas áreas que são mais utilizadas para determinadas funções. Por exemplo, fala. Para a imensa maioria das pessoas, a fala, a articulação da palavra, é hemisfério esquerdo. Uma área pequenininha ali, né, no lobo frontal, chamada área de Broca. Tanto é, se a pessoa tem um derrame ali, tem um tumor ali, tem uma isquemia, enfim, lesa essa área, a pessoa não consegue articular a palavra e pensa, mas não consegue mais falar, né? A gente chama isso em neurologia de afasia. Entende, compreende o pensamento perfeito, mas não consegue mais falar, né? Então, há áreas específicas, embora existam funções que são muito integrativas, tá? Então, quais foram os mitos que caíram por terra? Que neurônio não se multiplica. Sim, tem áreas, diversas áreas do nosso cérebro, onde tem células neuronervosas se multiplicando. E elas enviam células para áreas que estão sendo solicitadas, ou para áreas que foram lesadas e precisam de recuperação funcional. As conexões entre os nossos neurônios estão o tempo todo sofrendo modificações, para melhor ou para pior, né? Melhorando as nossas habilidades, fazendo surgir novas habilidades, ou a gente atrofiando recursos que a gente tem por não estarmos usando da maneira apropriada, né? Ou não estarmos selecionando os estímulos que chegam a nós, né? Quando a gente fala estímulo, é som, música, é comida, é droga, convivência, né? Amizade, relacionamentos, tudo isso são estímulos que impactam na estrutura do nosso cérebro, tá? Bom, me alonguei demais. Essa região que está iluminada ali é o tal do cerebelo, está bem aqui atrás da nuca, e ele tem uma função super importante. Vocês vão saber qual é a função. Uma pessoa que se alcooliza, eu tomo vinho, não é que eu não sou, mas a intoxicação aguda pelo álcool bloqueia a função fundamentalmente dessa região que é o cerebelo. Como é que fica a pessoa que está alcoolizada? Desequilibrado. Perda do equilíbrio. Como é que caminha? Caminha assim? Consegue caminhar assim?
Não, ela tem que abrir para poder ficar em equilíbrio e caminha oscilando, né? Se vai pegar o copo para tomar um pouco mais de cerveja, perde o ponto de precisão da motricidade. Então é isso que faz o cerebelo, coordena os movimentos corporais, coordena o equilíbrio, né, do corpo, do esqueleto, né? E quero compartilhar com vocês aqui uma das coisas que me impressionaram como pediatra. Eu não era endocrinologista, não era neurologista também, mas eu atendi um menininho, tinha 11 meses de idade, num antigo hospital luterano ali na Álvaro Alvim, agora é da URGS, e agora a URGS vai devolver para a União. Muito bem. Era um nenenzinho que nasceu bem, maravilhoso, jóia, bonito, firmou a cabeça aos 3 meses, sentou aos 6 meses, engatinhou aos 9 meses, né? Mas ali, pelos 10, 11 meses, deixou de conseguir ficar sentado. Ele não conseguia mais ficar sentado e a cabecinha, ele não conseguia deixar a cabeça no prumo e não conseguia mais manter o esqueleto das costas em equilíbrio. E ainda nessa idade, as moleiras não estão soldadas ainda, né? Você começou a notar que o crânio dele estava crescendo, né? E daí, chegou no consultório de vocês, não consegue mais manter o equilíbrio da cabeça nem do corpo. Onde é que pode estar o problema? O cérebro, que região? Cerebral. Nota 10 na prova. Ah, nota 10. E a cabeça estava crescendo, se fez uma tomografia, se viu que ele tinha, esse é o cerebelo vindo de cima, essa bola preta aí era um tumor, bem nessa parte central do cerebelo ali, que se chama vermes. O cerebelo de cima parece uma borboleta. O vermes é o corpo da borboleta e dos dois lados eu tenho as asas da borboleta, né? O corpo da borboleta controla a postura e o equilíbrio da parte central do corpo, sustentação, eu ficar assim. E as asas controlam a coordenação dos movimentos do braço para eu poder pegar certinho e não errar, né? Muito bem. Ele tinha um tumor assim, que comprimia também a circulação do líquido cerebral, e daí ele começou a acumular líquido cerebral e começou a causar uma coisa que você sabe, hidrocefalia, aumentando a pressão dentro do crânio. Tá, esse é o quadro clínico do M, né, que é o nosso pacientinho. Bom, 50% de chance de ser maligno, né? Tratamento, cirurgia, né? Fez cirurgia, saiu o tumor, fez radioterapia também. Radioterapia mata as células malignas e também as benignas. Mas só a cirurgia já fez um estrago no cerebelo dele. E quando a gente tira um tumor maligno, a gente tem que tirar uma margem de tecido são em volta. Eu não posso deixar, né? Quando chega lá no patologista, tem que ter sempre tecido bom em volta, porque é sinal que saiu inteirinho. Então tem que tirar uma margem de segurança. Então a própria cirurgia lesa mais o cerebelo. Então o meu pacientinho, ele foi para a cirurgia e voltou assim. Daí eu olhei depois para aquele exame junto com o neurologista. Bah, nunca mais vai sentar, nunca mais vai conseguir correr, né? E não foi isso que aconteceu. Aquele buraco continuou, mas aos poucos ele começou a firmar a cabeça, fisioterapia, estímulo, estímulo, estímulo da mãe, do pai, da fisioterapia, da avó, de todo mundo, né? Começou a firmar a cabeça, depois de alguns meses começou a sentar, depois começou a ficar de pezinho se segurando nas coisas, ele atrasou um monte, né? Mas até onde eu acompanhava ele estava indo muito bem. Depois eu me desvinculei lá da instituição e há uns 10 anos atrás eu estava no shopping, acho que era o Iguatemi. Doutor César, olha aqui! A mãe me viu e quis me mostrar o garoto, né? Já com a sua namorada, caminhando perfeitamente, mas ainda com esse buraco no cerebelo. Pergunto para vocês, o que aconteceu? Tá, o que significa na prática? Que uma outra área do cerebelo assumiu a função daquela área lesada.
Que outra parte? As asas do cerebelo, que foram programadas para ter uma outra função. Mas houve o estímulo externo, amor, estímulo mecânico, estímulo físico, estímulo sensorial, e aquelas outras áreas sentiram o desejo de nascer e desenvolver uma habilidade que elas não tinham, que elas não estavam programadas geneticamente para isso. Isso é neuroplasticidade, né? E acontece durante toda a vida da gente. Primeiro dia, até com 120 anos de idade, cérebro estimulado. É evidente, tem situações extremas, né? Eu posso ter uma doença cerebral, por exemplo, né? Alzheimer, isquemias, isso dificulta a neuroplasticidade, mas sempre há, né? Sempre há o potencial da gente melhorar ou preservar. Tá, mas é tão materialista isso? Ora, independente, para aqueles que não acreditam numa essência espiritual, sim, nós estamos falando basicamente de um corpo material, né? Mas se nós entendermos o ser humano semelhantemente a um computador que tem a parte física e tem a parte inteligente, que é o software, né? Eu posso ter o melhor Windows do mundo, né? Windows de melhor geração do mundo. Se a minha máquina é ruim, se o meu processador é ruim, se a minha memória é ruim, né? Vai rodar mal, eu não vou conseguir expressar, né? Então, cuidar do corpo, dar atenção ao corpo, é criar potenciais para que eu possa expressar a totalidade do ser que eu sou, espiritual, da melhor forma possível, né? É essa perspectiva que a gente está conversando aqui com vocês, né? Então essa foi a minha primeira experiência, assim como médico jovem, devia ter uns 32 anos, por aí, de neuroplasticidade vendo acontecer. Eu não acreditei que isso era possível. E teve outros casos paralelos? Não, isso está cheio, é impressionante, né? Depois eu posso sugerir literatura, há livros já publicados em português, de neurologistas com séries de casos de pessoas que tiveram recuperações inimagináveis do ponto de vista neurológico, só recebendo estímulos apropriados, tá? Uma amiga minha, que a filha dela teve encefalite, né? Ela diz assim que a gente como pessoa tem um estímulo de dentro para fora do crescimento natural, né? Mas quando tem alguma coisa assim, o estímulo tem que ser de fora para dentro, porque aí o processo natural já aconteceu, né? Sim. Então, acho que mas, a gente está fazendo na medida muito que... isso, a gente está fazendo mais do estímulo externo e aí o resultado aparece. Mas veja, mesmo que a pessoa esteja em coma lá depois da encefalite, né? O ser espiritual que está ali percebe o amor, o desvelo, o carinho, a atenção, embora o estímulo venha de fora, mobiliza recursos que também vêm de dentro, né? E daí as duas coisas trabalham junto, né? Mas durante algum tempo o estímulo de fora é mais importante, mas tem que renascer o estímulo de dentro, né? Então, só grosseiramente, assim, você vê o nosso cérebro rapidamente, porque depois nós vamos ver alguns estudos, é interessante a gente saber alguma coisinha, tá? Aqui é o cerebelo, aqui embaixo, que nós tínhamos comentado, ó, ele fica aqui embaixo, né? E essa parte aqui é o tal do cérebro, né? E ele tem regiões, por exemplo, desse corte aqui, dessa fissura para frente é lobo frontal, aqui é lobo parietal, aqui é lobo occipital e aqui é lobo temporal, tá? Por exemplo, essa região aqui, no lobo frontal, toda relacionada com os movimentos corporais. Se o cérebro estiver aberto e eu estimular ali com um eletrodo, com um estilete, o paciente que está ali vai começar a mexer o braço, mexer a perna, movimentos faciais, né? Aqui existe como se fosse um mapa desenhado de todas as partes do nosso corpo, tá? Aqui, nessa parte de trás aqui, é a sensibilidade do nosso corpo. Se eu tocar aqui, por exemplo, e pegar na área da língua, eu posso sentir azedo, posso sentir amargo, eu posso sentir que estão tocando na minha língua e não estão tocando, né?
Então toda a sensibilidade da língua, da pele, dos órgãos vai toda para essa região aqui, né? Aqui a visão, a gente enxerga com a nuca. Imagem chega aqui, mas é aqui que a gente percebe. E aqui, que eu gostaria de que vocês prestassem atenção, essa região aqui é chamada córtex pré-frontal, bem atrás do chakra Ajna, Ajna Chakra, né? Do sânscrito, né? Os espíritas chamam de chakra frontal, mas é o Ajna Chakra, que é o Manipura, enfim, né? Muito bem, bem atrás do chakra frontal tem essa região aqui que é o córtex pré-frontal, que é a última que surgiu na evolução das espécies, e é a que mais se desenvolveu na espécie humana, e é a que mais nos diferencia dos outros símios. Essa região aqui é a região que consegue fazer planejamento, avaliar consequências, é onde está sediada o senso de ética moral, ética social, de comportamento adequado ou inadequado, baseado em normativas, né? Aprendidas muitas vezes, ou instintivas, né? Como é que se começou a descobrir as funções aqui, ó? Esse é um trabalhador de estrada de ferro, era um técnico altamente especializado nos Estados Unidos, quando estavam fazendo a conexão leste-oeste com as estradas de ferros, né, do Atlântico para o Pacífico. Então, tinha uns caras lá que iam abrindo a estrada, outros iam com picareta, quebrando as pedras, e esse era o cara da dinamite. Ele botava dinamite no buraquinho certo, e ele usava aquela haste lá de 1,20 m para colocar a dinamite no buraquinho certo. E um dia desses, lá no buraquinho certo, detonou a dinamite, e aquela haste lá foi projetada contra o rosto dele, passou por baixo desse osso aqui, atravessou a órbita, chamusqueou toda essa região frontal aqui, saiu toda por cima do crânio e foi parar 10, 15 metros depois. Então ela fez isso aqui, por dentro do osso. Então ele perdeu a vista e lesou toda essa região e não morreu de meningite. Coisa mais... O cara sobreviveu, mas ele mudou. Ele não conseguiu mais trabalhar. Ele ficou desorganizado, ele era super meticuloso, ele não conseguia dar continuidade nas tarefas. Perdeu o senso moral, urinava em público, palavrões na igreja, né? Se autoestimulava do ponto de vista sexual em público, né? Tanto é que foi sendo afastado, né? Ele perdeu o senso moral. Tá? Então, essa é a região, então, planejamento, ética social, da intuição. A intuição é espiritual, mas tem uma contraparte material que funciona como substrato físico, né? Para que ela se expresse melhor ou pior. Tá? Então, área pré-frontal, estamos sabendo direitinho? Planejamento, ética social, consequências morais, físicas, olhar para o futuro e avaliar resultados, reprogramar a conduta, tudo isso é essa região aqui. Tá? E essa região ali, na frente, ela recebe sinais elétricos pelas vias de neurônios de diversas regiões relacionadas com o comportamento. Né? Por exemplo, estão vendo esse amarelinho aqui? Terrível. Não é terrível, ela é super importante. Se chama amígdala cerebral. Não tem nada a ver com a amígdala da garganta. Mas é uma bolinha assim, uma pimentinha, tem uma de cada lado. Ali é a sede dos impulsos. Impulso alimentar, impulso sexual, impulso agressivo, impulso de aversão, amo e odeio, nasce ali. Instinto de defesa, irritabilidade, agressividade. E na adolescência, os hormônios sexuais amadurecem essa região e a pimentinha acende. E essa área pré-frontal aqui, ela só amadurece depois dos 18 anos. Às vezes lá pelos 90, mas geralmente depois dos 18 anos. Né? Então, só para a gente entender um pouco a fisiologia do adolescente, né? Acende as amígdalas temporais, irritabilidade, não sabe esperar, baixa tolerância à frustração, né? Inquietação, ama ou odeia,
Acelerador. Então é um adolescente como uma Ferrari com um motor 400 cavalos sem freio. O freio é aqui, o freio dos impulsos. Quem modula os impulsos é essa área pré-frontal. Nós precisamos desses impulsos, né? Nós precisamos desses impulsos. Por exemplo, existe uma doença que lesa a amígdala, se isso acontecer comigo, ou um animal, por exemplo, se a gente lesar cirurgicamente a amígdala de um gato, ele não reconhece mais a cobra como um potencial agressor. Nem o cachorro, ela vai, se aproxima da cobra e do animal e não sente medo mais. E o medo é necessário, até certo ponto, né? Ele nos alerta, tudo bem, eu evito o medo é necessário. O medo excessivo nos traz sofrimento, mas o medo é uma coisa importante, né? Então ali essa amígdala é a sede do medo, é a sede do transtorno do pânico, né? Quando tem aquelas crises de ansiedade, de medo, de perda de controle, são sinais elétricos que nascem ali, né? Que se propagam rapidamente. Então nós já vimos ali as funções da área pré-frontal. A atenção, ela é a área da atenção. Quando a gente medita, quando a gente faz prece, quando a gente fica um minuto centrado, quando a gente fica um minuto olhando para a chama de uma vela, para um ponto de luz, para o seu santo de devoção, nós estamos exercitando a área pré-frontal, que é a área da atenção, a área do comportamento e julgamento e da modulação das respostas emocionais. Eu sinto agressividade, aquilo me incomodou, mas eu não preciso pegar um porrete lá e quebrar tudo, né? Então, quem me ajuda a modular a agressividade é essa área aqui, é a área civilizatória, né? Sem ela nós nos comportamos como um jacaré, né? Reptiliano, tá? Bom, vou passar coisas muito específicas. Então nós comentamos, né? A gente só via o cérebro por fora, né? Lá em 1800 e alguma coisa, né? Mas a neuroimagem e os estudos moleculares foram mostrando então esse cérebro que é em constante mutação, né? Ele não é ele sofre um desgaste natural, como todas as peças do nosso corpo, né? Mas a gente pode, independente da idade, estimulá-lo de maneira apropriada e fazê-lo funcionar melhor, recuperar parcial ou totalmente algumas perdas, às vezes é possível, né? E desenvolver habilidades, né? Então quem está pensando, quem tem mais de 60 anos e sempre quis tocar piano, mas acha que não dá tempo suficiente para tocar bem, né? Não importa se vai tocar bem ou não, mas faça aula de piano, né? Porque você vai estar mexendo com estética, com estesia, com sensibilidade, com motricidade, né? Mesmo que você não seja um virtuoso, né, de palco, né? Nós fomos educados dentro desse paradigma. Eu, não sei vocês. Escutaram muito isso? É assim mesmo, é genético, nasceu assim, é filho do fulano. Né? Era dito com orgulho, né? Sou assim. Sou assim, não quero mudar. Né? Plasticidade é a capacidade de a gente refazer destino, refazer caminhos. Né? Plasticidade espiritual, plasticidade neuronal. Tá? Então o conceito nós já vimos de plasticidade. Né? Olha que curioso, antes mesmo da neuroimagem, dos estudos moleculares, esse psicólogo foi o pai da psicologia moderna, era espiritualista, né, do novo espiritualismo na América do Norte, William James, né, escreveu um livro clássico, né, As Variedades das Experiências Religiosas. As Variedades das Experiências Religiosas. Lá, século XIX para o século XX, o cara já dizia, não sei de onde é que ele tirou isso, mas isso só veio ser comprovado depois, isso foi no século XIX, só veio ser comprovado depois de 1980, 90, né? A matéria orgânica, especialmente o tecido nervoso, parece dotada de um extraordinário grau de plasticidade. Onde é que ele tirou isso? Intuição, conexão com mentores, mediunidade, de algum lugar veio.
que não tinha evidência científica para isso. Muito bem, o que faz o nosso cérebro mudar, gente? Tá? Experiências sensoriais. O cérebro pode mudar para melhor ou para pior. Né? Experiências sensoriais, estímulos, gosto, paladar, música, barulho da natureza, né? Experiências motoras, né? Começar a aprender a dançar, começar a andar de bicicleta, queria andar de bicicleta, né? Uma vez eu dei uma aula que falava sobre o que a gente podia aprender com os centenários, com as pessoas que eram teimosas e queriam continuar vivendo e passavam dos 100 anos, né? E um exemplo foi um africano que era lutador de uma luta africana lá, analfabeto, e daí no Quênia, ele já com 80 anos, a escola fundamental passou a ser gratuita. Não era gratuita. E ele era classe X, né? E ele decidiu ir para a escola com 80 anos, porque ele queria, o sonho dele era aprender a ler, né? E ele tinha a turminha dele lá de 6, 7 anos de idade, né? E tem a foto dele recebendo o título, né, de formatura dele, né? Todo tipo de medicação psicoativa, né? Tetraidrocannabinol, por exemplo, né, que equivocadamente é tratado pela mídia como droga recreativa, né? Especialmente no período da adolescência, provoca poda neuronal, provoca destruição de neurônios. Claro, proporcional também ao consumo, né? A frequência, a quantidade, né? Então, aumenta o risco de esquizofrenia, aumenta o risco de depressão depois na idade adulta, né? O simples fato do uso frequente, né? Isso não quer dizer que a gente não possa extrair da maconha aquilo que ela é útil, né? E aquilo que não é útil, a gente separa, né? Hormônios sexuais, relações com os nossos pares, com os nossos pais, com os nossos irmãos, muda o nosso cérebro. Estresse, obviamente, tipo de alimentação. Hoje está se relacionando o que eu como, define o tipo de bichinho, de bactéria que eu tenho no intestino, e de acordo com o tipo de bactéria do intestino, as próprias bactérias do intestino são capazes de mandar sinal para o nosso cérebro, mudando o funcionamento do nosso cérebro. Isso é um mundo globalizado, é interconectado, né? Hoje nós estamos chegando à noção de que o corpo humano é um condomínio. Nós não somos só nós. Sofremos influências e somos influenciados, né? O tempo todo. Flora intestinal, exercício físico, e aqui o item 10, pronto, vamos chegar no nosso assunto. Espiritualidade muda o cérebro, né? Para os agnósticos, para os ateus, para os cientificistas, né? Toda experiência religiosa era vista como um movimento muito primário, né? Baseado em mitos, baseado em tradições, sem substrato, né? Era meramente uma atividade ritualística, né? Sem nenhum impacto na fisiologia. Essa era a noção que se tinha, né? O tipo de estímulo muda dramaticamente o nosso cérebro, né? Não vou entrar em detalhes, há várias regiões no cérebro, então, que produzem neurônios novos ao longo de todo o ciclo vital. Aqui eu gostaria rapidamente, a partir da década de 80, se começou a fazer, houve um boom em pesquisa científica no mundo todo sobre o impacto da religião, da espiritualidade, da meditação na saúde humana. Hoje não dá conta para ler. Se eu ficar, qualquer um de nós ficar 24 horas lendo, a gente não consegue dar conta do que está sendo produzido nas melhores universidades do mundo, né? Isso é um estudo científico que avaliou um tipo específico de meditação, que é mindfulness, né? A gente pode ver o que é muito simples, é baseada no Zen budismo, é estar aqui e agora, é um exercício de foco de atenção, tá? Uma da prática mais regular é simplesmente observar a respiração. Quando vier o pensamento, eu tenho que ir no shopping comprar, e já estou lá, trazer de volta para a respiração,
Daqui a pouquinho entra o pensamento, o gato tem que comprar comida para o gato que acabou. Traz o pensamento de volta e fica na respiração. Com isso eu vou desenvolvendo aquela área da atenção, né? Ela tem que ser um trazer de volta com generosidade, com sutileza, né? Porque vai acontecer 1 milhão de vezes. E mesmo aquele que medita há 100 anos, em algum momento o seu pensamento vai devagar. E ele com delicadeza vai trazer de volta para a experiência da meditação. E a mais simples é observar a respiração. Pode ser a entrada do ar nas narinas ou simplesmente enxergar o movimento do abdômen inflando e desinflando, né? Ao longo de 15, 20, 30 minutos. Pode ser qualquer outro objeto de atenção, né? Pode ser a imagem do seu santo de devoção, pode ser um pensamento, um mantra, né? Os Raja Yoga, por exemplo, eles meditam dessa forma utilizando frases, né? Eu sou um ser de paz. Esse é o mantra fundamental do Raja Yoga Brahma Kumaris. Eu sou um ser de paz. E eles começam a degustar esse pensamento até entrar na vivência desse pensamento. E quando vem uma distração, virar, né? Eles trazem de volta para esse pensamento. Tá? Bom, então esse tipo de meditação, todas as formas de meditação, do ponto de vista neurológico, meditar e orar e fazer uma prece mexem com as mesmas estruturas cerebrais. Então, são equivalentes do ponto de efeito sobre o sistema nervoso. Só que a nível de estudo, pesquisa, é mais fácil ensinar alguém a meditar do que a orar. Cada um ora de um jeito, né? Quem ora ajoelhado, meditação, a gente pode padronizar, né? E comparar grupos usando aquele padrão de meditação para ver se é melhor ou pior, tá? Mas é essa a informação. Orar e meditar têm os mesmos efeitos fisiológicos, né? Quem é que sente alguma dor de vez em quando? Você? Ah, não. Pode dizer que é só eu e tu. Essa turma aqui Bom, de vez em quando falar. Eu acho que todos, né? Todos, né? Tem alguém que não sente Só dor? aqueles que nasceram. Eu recebi de um colega de turma, minha turma fez 30 anos de formado, e esse colega, ele era venezuelano, fez a faculdade, a residência e voltou para Venezuela e fugiu da Venezuela agora, né? E teve que voltar para o Brasil e reativar o certificado dele porque lá não estava mais em condições, né? Então nós nos encontramos umas 2 semanas atrás, né? Foi muito bacana. E daí esse venezuelano botou no grupo agora nos 2 dias: quem tem mais de 40 anos e não acorda nunca com algum tipo de dor, já não está mais no corpo. Então, não dá para vocês verem, mas eu vou ler o título aqui, testando o efeito de meditação no controle da dor. Tá? Uma das dores mais comuns no mundo é dor lombar. 80% das pessoas no mundo terão pelo menos uma crise de dor lombar na vida. Tá? Tem pessoas que têm muito seguidamente. Tá? Então esse estudo aqui, publicado num jornal científico dos mais exigentes do mundo, que é o Jornal Americano de Medicina Interna, né? Comparou meditação, medicação e relaxamento. Só um relaxamento físico. Meditação, o tratamento convencional, que envolve medicamento, fisioterapia, né, as sessões de fisioterapia e só relaxamento, né? E o estudo envolveu aqui quantas pessoas? 340 pessoas participaram desse estudo, né? Um grupo dividido em 3, um grupo fez uma coisa, outro grupo fez outra coisa, outro grupo fez outra coisa e se viu o resultado lá depois, né? Então aqueles que fizeram meditação, tá, e terapia cognitivo-comportamental, que é um tipo de terapia psicológica, né, tiveram alívio mais significativo da dor do que o tratamento usual. 60% para 40%. É muita diferença. Meditação sem remédio nenhum, né? Só meditação.
comparado com medicação e fisioterapia. Não quer dizer que a gente não vai tomar quando precise e fazer fisioterapia, mas está sinalizando que a gente tem uma coisa dentro da gente que a gente pode usar, né, de graça. Esse é um outro estudo. Tá? Pessoas que não sabiam meditar receberam um treinamento de 4 semanas, tinham dor crônica de coluna. Tá? Se viu que um treinamento breve de 4 semanas, 20 minutos por dia. 20 minutos por dia, 4 semanas. Reduziu os sintomas depressivos em ambos os grupos, comparando com o tratamento convencional. Diminuiu dor e sintomas somáticos de depressão e aumentou fluxo na região pré-frontal. Eles fizeram uma ressonância do cérebro antes e depois, meditaram 4 semanas, 20 minutinhos por dia, repetiram a ressonância 4 semanas depois e essa área pré-frontal, que é a área mais nobre do nosso sistema nervoso, passou a ter aumento de circulação de sangue. Só há aumento de circulação de sangue num tecido que está sendo mais utilizado, mostrando que meditar provocou só ativação da região pré-frontal, que controla os impulsos, que é capaz de modular a dor. Prática de meditação diminui o hormônio do estresse, que é o cortisol, melhora o sono, que é uma das coisas mais quase que universais hoje, dificuldades com sono, né? Isso atrapalha muito a vida da pessoa, diminui muito a qualidade de vida e aumenta o risco de vários problemas de saúde, pressão alta, ganho de peso e assim por diante, né? Uma prática de 20 minutos por dia, fazendo 5 horas ao todo, né? Então 20 minutos por dia, vai dar uns 12 dias meditando 20 minutos por dia, né? Foi superior à técnica de relaxamento exclusivamente na capacidade do indivíduo parar de fumar. 60 contra 0. Relaxamento não adiantou nada. O cara ficou muito relaxado, pegou um cigarro e começou a fumar. Ficou mais relaxado. Aí ficou relaxado. Meditação reduziu em 60% o consumo de cigarro. 12 dias, 20 minutos por dia. Né? Aqui o uso de meditação em dependência química. Tá? É uma revisão de 6 experiências científicas que mostraram diminuição na impulsividade, na reatividade, melhora do foco em situações estressoras, menos variações de humor. Então, mostrando que é uma ferramenta potencialmente útil na questão da dependência química. Né? Aqui é uma das dependências químicas, que é o álcool, né? Nessa revista super importante de psiquiatria, mostrou que pacientes que fizeram treinamento em meditação, nunca meditaram na vida, aprenderam em 4 ou 8 semanas. Depois de 1 ano, tá? A redução no consumo de álcool e a taxa de abstinência foi superior àqueles que só usaram medicação e foi superior àqueles que frequentavam os AA, que é uma abordagem espiritualista também, né? E até hoje é uma das mais eficazes no combate da droga-adição, os alcoólicos anônimos, e tem os narcóticos anônimos, né? Mas a meditação foi superior a todas essas abordagens ao longo de 1 ano. Né? A gente sabe que a questão da dependência química ela tende a ser um processo crônico com recaídas. Né? Eu vou acelerar isso aqui, gente, mas acho que eu já estou mostrando para vocês coisas que a ciência está descobrindo a respeito de uma prática que era vista como perda de tempo, bobagem de crente, meditar e orar. Né? Aqui é a utilização de meditação na prevenção do cérebro adicto, né? No cérebro com adição a algum tipo de substância. Né? Então, muito promissor. Eu vou passar mais rápido, tá, gente? Esse é um estudo interessante, já é mais antigo, tá? Um grupo fez meditação, o outro grupo ficou esperando o curso, que ia receber 8 semanas depois.
fizeram uma ressonância antes, uma ressonância depois. Um grupo recebeu vacina para gripe, os dois grupos receberam vacina para gripe. Um grupo meditou e o outro ficou esperando o aprendizado. O grupo que fez meditação teve títulos de proteção para a gripe significativamente mais alto daqueles que não medicaram, sugerindo que meditação pode fortalecer a imunidade, mexer com a imunidade. Né? Mas a pergunta é, como é que eu orar para Deus ou fazer uma prática qual é esse caminho que vai lá nas minhas células de defesa e fazem elas funcionarem melhor? Endocrinologia. Tem que ter uma sinalização, né? Tem que ter um canal de comunicação entre esses níveis. Tá? Meditação é capaz de produzir redução significativa na pressão arterial sanguínea. Então, quem tem pressão alta pode também meditar e talvez possa reduzir medicação. Meditação nos transtornos de humor, depressão, ansiedade, enfim, tem mostrado evidências muito importantes, né, do benefício. Aqui eu acho uma coisa importante, né? Medicação para depressão. O Brasil é o maior consumidor mundial de fluoxetina. Tu compra ali no mercado. As pessoas já se prescrevem, né? E se eu pegar um comprimido de fluoxetina e um comprimido de farinha e a pessoa tomar um mês e eu disser que os dois são medicamento, aquele que está tomando farinha vai melhorar 40% a sua depressão. Se chama efeito placebo. Só ele acreditar que ali tem um remédio, ele vai melhorar em 40%. Isso já é definido. E aquele que toma fluoxetina vai melhorar de 40% a 70%. Então melhora só um pouquinho a mais. Ter fé é uma forma de acionar o mecanismo placebo. A gente não tem que ser xiita, né, gente? Se tem tratamento cirúrgico, vamos fazer o tratamento cirúrgico. Né? Eu canso de ver casos de pessoas, não, vou fazer tratamento espiritual e daqui a pouquinho já é um câncer alastrado, metastático e não tem mais nada que fazer. Eu não estou dizendo que medicação para depressão não funciona. Parece que ela funciona para as depressões graves, aquelas que a pessoa não consegue nem sair da cama, com risco de suicídio. Essas funcionam, essas ajudam. Tá? Então, se está bem prescrito, bem indicado, deve ser tomado, pelo tempo que foi prescrito. Tá? O que nós estamos dizendo aqui é que a medicação para depressão, ela não é 100% eficaz. A eficácia dela é 60%, 70%. E que há uma outra ferramenta não medicamentosa, que é a meditação, capaz de aliviar em 70% o risco de recaída. É um efeito protetor para novas crises de depressão, igual a continuar tomando medicamento por 2, 3, 4 meses, 2 anos. Então esse estudo mostrou isso, que talvez, muito possivelmente, meditar, e se precisar usar medicação junto, né, aumenta a chance da pessoa ficar bem por mais tempo, diminuindo a taxa de recaída, só a meditação, sem medicação, em 73%. Tá? E assim vai, gente. Eu vou passar mais rápido, mas aqui que eu queria mostrar para vocês, porque nós falamos em neuroplasticidade. Vejam aqui, ó. Esse é um estudo, foi publicado já há 9 anos, um dos jornais científicos mais importantes do mundo, tá? Da Associação Americana Academia Americana de Ciência. Tá? Vejam essa imagem do cérebro cortado aqui, ó. Bem no meio está cortado e eu estou olhando de lado o cérebro. Estão vendo essa meia-lua amarelinha aí? Tá. Essa meia-lua se chama giro singular anterior. Ninguém precisa anotar nem memorizar. É o nome dessa região. Muito bem. Essa regiãozinha aqui nos ajuda a resolver conflitos, regular as emoções, ajustar o comportamento, a planejar, a organizar, a botar ordem na nossa vida, que se chama as funções executivas, sede da empatia,
sem empatia, o mundo implode. Capacidade de nos colocarmos no calçado do outro, entendermos o sofrimento do outro. E regula a pressão arterial e frequência cardíaca. Tá? Eles estudaram quase 50 voluntários saudáveis, 28 aprendeu a fazer meditação, 20, 30 minutos por dia, por 8 semanas. Foi só 8 semanas. 20 minutos por dia. Quantos 20 minutos por dia a gente joga fora? Fizeram uma imagem do cérebro antes e uma imagem do cérebro depois dessas 8 semanas. Tá? Houve uma ativação de toda essa região relacionada à empatia, controle das emoções, frequência cardíaca, regulação das emoções, comportamento. E a conclusão dos pesquisadores, para isso ter acontecido, tem que ter tido ou uma reorganização das células nervosas ou o nascimento de mais células nervosas, senão isso não acontecia. Então esse estudo estava sugerindo que a meditação mudou a estrutura do cérebro, naquela região extremamente importante para a gente lidar com os desafios da vida. Esse outro estudo aqui mostrou que meditação leva ao aumento na substância cinzenta de várias áreas relacionadas ao controle das emoções, ao bem-estar, ao comportamento. Substância cinzenta é muito fácil a gente saber o que é. Todo mundo sabe a imagem de um girino, cabeça e cauda. É a imagem de um neurônio, de uma célula nervosa. Cabeça e cauda. Onde é que está o cérebro do girino? Cabeça. Onde é que está o cérebro do neurônio? Cabeça. Substância cinzenta é cabeça de neurônio. Estudos mostrando que meditação, para aumentar a cabeça de neurônio, só aumentando o número de neurônios. Se uma área fica mais densa, a cabeça de neurônio, se eu cortar o cérebro, eu só vou enxergar duas cores, branco ou cinza. Onde tem cinza é a cabeça de neurônios. Se eu tenho uma área de cinza maior, é porque tem mais neurônios ali. Então, estudos mostrando que meditação aumenta o número de neurônios. É isso que esse estudo está mostrando. Isso é uma coisa que, quando eu fiz faculdade, era pensamento mágico. Quem falasse isso não ia conseguir se formar porque era esquizofrênico. Tu não pode, tu está delirando falar uma coisa dessa. Tá? Hoje a própria ciência está mostrando que isso existe. Tá? Meditação aumenta a substância cinzenta cerebral. Todo mundo já ouviu falar em cromossomos, que é onde está a nossa bagagem genética, que é o tal do DNA, que a gente recebe, papai, mamãe, do vovô, do bisavô, vai passando e a gente recebe. E o DNA está dentro dos cromossomos e regula todo o nosso corpo. Muito bem. Uma célula morre quando esse cromossomo encurta de tamanho. Então o tempo de vida de uma célula tem a ver com o comprimento do cromossomo. A gente vai envelhecendo, ele vai murchando. Meditação aumenta a atividade dessa enzima. Enzima é um fermento que a gente tem dentro, diversos tipos de fermento. Aumenta a atividade dessa telomerase, que é um fermento que alonga a cromossomo. Quanto mais telomerase, mais longo é o cromossomo e mais tempo de vida tem a célula. Quanto menos atividade dessa enzima, ela é uma enzima de reparação. Quanto menos atividade dessa enzima, que conserta o cromossomo vai gastando mais rápido. Então tem estudos mostrando que meditação aumenta a atividade dessa enzima que mantém a integridade do nosso DNA. E talvez ajude as pessoas a viverem com mais saúde e serem mais longevos, viverem mais tempo. Bom, eu vou passar aqui algumas coisas, porque eu botei mais 4 slides hoje antes de vir para cá. Então, tudo isso que está passando aqui na frente são estudos mostrando que meditação muda a estrutura e o funcionamento do cérebro. Em áreas críticas relacionadas ao controle da emoção, dos impulsos, bem-estar,
organização do pensamento, seleção de estímulos, né? Veja, todo mundo já viu essa experiência, dá licença aqui, uma folha branca e tem um pontinho preto, e eu mostro para todo mundo. Tem aqueles que vão selecionar o pontinho preto, olha lá aquele pontinho preto, e tem outros que não vão dar bola para o pontinho preto, vão olhar para a parte branca, mas as duas coisas estão ali. Um se fixou no pontinho preto, que é a mancha, que é o que está ruim, que é o que está... E o outro viu o conjunto da obra. Não, o papel está limpo. Né? Então, essa capacidade de selecionar, né? Vocês devem ver no dia a dia, pô, tem tanta coisa legal, mas tem pessoas que se treinaram e foram treinadas, foram condicionadas e se condicionaram de só se fixar em coisa ruim. Mas do lado tem a coisa boa, mas a coisa ruim é o que fica. E aquilo fica fermentando dentro da pessoa. Então, meditação ajuda a gente a selecionar melhor o nosso alimento psíquico. Ninguém quer negar o que não está bom. A gente quer reconhecer, mas sem se contaminar, sem se envolver, até para poder modificar se for modificável. Tá? Tem uma lógica? Então é isso. Tá? Meditação aumentando, meditação diminuindo a ativação da pimentinha, amígdala cerebral. Meditação freia a agressividade, a impulsividade, a ansiedade, a falta de... eu não consigo esperar, que nasce ali nas amígdalas cerebrais. E eu não preciso ir lá na farmácia pagar uma grana pesada para ter esse benefício. Né? Esse aqui é um estudo de um colega psiquiatra, espiritualista, ali do Hospital de Clínicas, do doutorado dele, mostrando que mulheres que tinham crença religiosa e tinham práticas religiosas regulares de oração e meditação, secretavam mais essa substância aqui, BDNF, que ajuda a restaurar o cérebro depois de uma crise emocional, que dá resiliência cerebral. Agora esse estudo aqui foi premiado semana passada num congresso internacional de psiquiatria, né? Tá? Colega nosso aqui está a pesquisa do Bruno Mosqueiro ali, do Hospital de Clínicas. Tá? Isso é considerado o cara mais feliz do mundo, deve ter visto, né? E aqui na Universidade de Wisconsin, aqui o Richard Davidson, um dos caras que mais estuda o efeito cerebral de meditação em bem-estar, em longevidade cerebral e etc. Né? É um cara sendo submetido a 1000 testes para a gente tentar descobrir qual é a receita de bolo, né? Para a gente levar para casa e fazer o bolo. Né? Mathieu Ricard. Ele tem um livro traduzido para português, grossinho, mas vale a pena. É Cérebro e Meditação, ele que escreve. Eu esqueci o nome da organização, mas teve um simpósio que fizeram com o Dalai Lama, e ele fez uma provocação para os cientistas, né? Vocês são tão bons em ir atrás da doença, atrás das causas, né? Dos males e tal, por que vocês não usam a mesma energia para as coisas boas e aquilo que promovem a saúde? Eu não sei se esse médico da direita aí, alguém comprou o negócio e fez uma organização que lida exatamente isso, a meditação e todos os movimentos internos que trazem os benefícios, né? Em vez de focar na doença, focar na saúde. Esse aqui já entrevistou o Dalai Lama, ele tem relações próximas, né? Não sei se foi especificamente esse caso, mas certamente a vivência do budismo, do zen budismo, inspirou muito, né? Esse e outros pesquisadores mundo afora, né? Então aqui, ninguém está enxergando nada, mas aqui, meditação mudando todas essas regiões cerebrais. Neuroplasticidade. Todas. Aí está uma por uma, o que mudou antes e depois de meditar, orar 20 minutinhos por dia, né, naquele espaço, eu ter regularidade e poder fazer essa renovação das ideias, do corpo, da mente e do meu processador central, né, que talvez seja o órgão depois do coração, porque senão não adianta ter cérebro se o coração não bombear sangue, né?
Mas tendo um bom abombeamento, o mais importante é aqui em cima, né? Lindo bicho, né? Mas imaginem assim, ó, aqui ele está longe, que lindo. Aqui ele está a 3 metros de vocês, olhando com essa carinha fofa para vocês. Como é que vocês se sentiriam diante dessa situação, diante de um leão dentro da frente de vocês? Como é que o nosso corpo reage? Adrenalina, cortisol. A gente libera esses 2 hormônios diante do perigo. Perigo real, externo, ou perigo imaginário. A reação é exatamente a mesma. Libera adrenalina e cortisol. O que faz a adrenalina? Aumenta a tensão muscular, dilata a pupila para eu ter campo visual, poder fugir ou me defender, né? Coração acelera, pressão sobe, porque eu ou se eu for brigar ou fugir, eu vou precisar de mais sangue no cérebro e nos músculos, né? Nesse momento eu preciso, paraliso o intestino e a bexiga, a gente para a produção literalmente de urina, porque a gente não tem tempo para isso, tem tempo para isso. Muito bem, essa é uma reação normal que todos nós temos, qualquer ser vivo tem, extremamente importante como mecanismo de defesa. É o mecanismo de luta ou fuga que você mencionou. Tá? Ele é útil, necessário, na dose certa e no momento certo. Quando a reação de luta ou fuga é extremamente exacerbada ou continuada, isso nos coloca num estado de degradação de reservas. O estado de estresse crônico, diferentemente do estresse agudo, que nos impulsiona para frente e tal, mas o estresse crônico começa a gastar energia. Tanto o cortisol quanto a adrenalina consomem energia. Cortisol alto ao longo do tempo, baixa as defesas, muda o cérebro, prejudica a memória, prejudica o aprendizado, né? Num estado de estresse assim, a gente tem tempo para aprender coisa nova? Não. Num estado assim, crônico, a gente vai ficar repetindo o mesmo modelo de luta ou fuga. A gente não está permeável a aprendizados, a mudar a conduta, porque a gente está numa situação de perigo iminente que não termina nunca. Muitos de nós, eu já estive nessa situação há muito tempo. Em algum momento da vida, por N circunstâncias, né, podemos nos ver prisioneiros desse estado continuado de luta ou fuga, né, que começa a causar neuroplasticidade mais negativa, não favorável, desfavorável. Tá? O Alzheimer seria uma das consequências? A longo prazo, sim. Estresse crônico é um fator de risco para Alzheimer. Qualquer fator que lese ou que seja agressivo ao cérebro continuadamente é fator de risco para Alzheimer. Veja, dentro da tradição espírita há um conceito aqui de que a nossa mente tem 3 níveis, a semelhança de uma casa, né? O nível mais profundo, que é o porão, o que a gente guarda no porão? O que a gente não usa mais, o que a gente acha que vai usar, né? O que a gente usou, aprendeu, mas agora perdeu a graça, né? Não é mais novidade, eu boto no porão, né? Então, no porão, na tradição espírita, é o subconsciente, onde a gente guarda o que a gente já aprendeu, coisas positivas, etc., mas a gente guarda muito lixo. Traumas, medos, culpas, remorsos, lembranças dolorosas, né? Fica ali. Nós temos esse nível intermediário, que é o nível da sala, da cozinha, dos quartos, é onde é a vida de relação, né? É o aqui, é o agora, que é o térreo, onde eu exerço livre arbítrio, vontade, eu decido, vou para lá, vou para cá. E nós temos o sótão da mente, que é o que está relacionado ao supraconsciente, que nos conecta ao divino, né?
com aquilo que todas as tradições, com a consciência crística, com a consciência de Buda, com Deus, enfim, né, com tudo aquilo de mais elevado, esse nível supraconsciente, né? Curiosamente, aquela área pré-frontal, dentro da visão espírita, tem conexão com o supraconsciente. Com tudo de bom que a gente tem em semente dentro da gente, são as virtudes dos avatares, que estão latentes dentro de nós e estão sendo desenvolvidas lentamente ao longo, dentro da visão espírita, acho que teosófica também, dentro das múltiplas encarnações, né? Quando a gente medita, a gente ativa essa região que nos conecta à experiência do divino, do sagrado. Aos poucos a gente começa a não enxergar mais o ponto preto, ou dar menos valor para ele, a gente começa a enxergar o belo, o bonito, a graciosidade, a beleza, a gente começa a reverenciar as coisas. E quando a gente começa a reverenciar, a gente para de destruir. A gente cuida, a gente preserva, a gente dá para quem a gente ama, a gente dá para quem não nos ama, porque a gente aprende que isso faz bem para todo mundo, né? Nesse campo que nos conecta a tudo e a todos, que está aqui nesse dito aqui, né, teosófico, tá? Quando a gente está prisioneiro do estresse crônico, luta ou fuga, há um bloqueio parcial de acesso ao nível superior. E a gente fica prisioneiro do porão. O que está lá embaixo começa a vir. Mágoas, ressentimentos, memórias, traumas, né? E a nossa capacidade de regular isso de lidar com isso de uma maneira positiva, fica prejudicada. É simples. Quem está estressado sente mais dor, tudo fica mais difícil. Uma frustração que é desse tamanho vira, né, aquela palavra mais agressiva que alguém possa direcionar a essa pessoa que está sob estresse crônico, passa a ser uma agressão enorme e essa pessoa tem uma tendência a reagir de forma enorme também, né? Alimentando esse ciclo vicioso. Já viram isso acontecer? Sim. E qual é a ajuda? Porque o camarada fica muito prisioneiro de si mesmo, ele fica mais sério, mais enclausurado. Qual é o auxílio para essa criatura? Um deles é meditar e orar. E é difícil nessa hora. Mas ele não arranca mais, né? É difícil. Está patinando. É difícil, mas assim, à medida que ele começa, às vezes tem que buscar ajuda terapêutica, às vezes tem que buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, às vezes tem que procurar ajuda médica, às vezes tem que procurar ajuda do seu conselheiro espiritual, às vezes tem que buscar ajuda da sua comunidade para se sentir acolhido, protegido, né? Pessoa que está em luta ou fuga, lá no fundo está com muito medo. E quando ela é acolhida pelos seus afetos, pelos seus amigos, isso acalma, dá segurança, dá muitas vezes aquela estabilidade que permite a pessoa mudar o foco. E daí começar prece, meditação, medicações, às vezes é necessário, né, temporariamente, enfim, para ajudar a pessoa a sair desse ciclo. Importante que isso é possível. Nós vimos agora o simples fato de orar, meditar meditar, nos conectar com aquele nível superior da nossa mente, da nossa consciência, já exerce um fator promotor de saúde e melhora o funcionamento dessa região aqui, do ponto de vista material, que consegue regular as emoções, regular o medo, regular a ansiedade de uma forma mais positiva. A pergunta foi inoportuna, que se considera, mas tem a situação de orar por um terceiro. Isso também funciona? Isso também funciona. Eu li um troço muito bonito, José Saramago, tem um livro que eu não li. Nesse livro, acho que é A Ilha, o livro, uma coisa assim. Nós temos que sair da ilha para enxergar a ilha. Olhar por outro me ajuda a sair de mim. Por isso que todas as tradições religiosas, e a cristã, talvez de uma forma mais veemente, né, na tradição hindu, seva,
servir. Né? Na tradição cristã, caridade. Né? É o amor em movimento, é servir o outro. No ato de servir, a gente sai de nós mesmos. A gente sai do umbigo, a gente sai daquele redemoinho, né? A gente começa a dar pausa para enxergar a ilha que nós somos no oceano. A gente começa a perceber que a gente faz parte de algo maior, que a gente não está perdido. Né? Que nós estamos, na verdade, conectados. E a gente começa a perceber essas conexões à medida que eu me disponho a servir o outro. Então não é para ser bonzinho, fazer caridade faz bem para o cérebro, para a mente, para o coração e para o outro, obviamente. Então nada de ingenuidade que a gente só vai ajudar o outro. Né? Quem mais se ajuda somos nós. Né? E isso ajuda a gente a sair desse ciclo estresse crônico, que é uma fixação de foco. Eu fico fixado com o meu foco numa situação problema ou em várias situações problemas e não consigo, por estar momentaneamente ou imaturo ou bloqueada a minha área pré-frontal, que me conecta com o divino, o supraconsciente, momentaneamente, que pode ser um segundo, pode ser vários anos, uma vida, com dificuldade de gerenciar as minhas emoções. E quando a gente pratica meditação, a gente aos poucos desenvolve a habilidade de se afastar um pouco dos eventos. E a gente olha para aquilo que está acontecendo, que pode ser a raiva em mim, os ciúmes em mim, os ciúmes do outro, e a gente olha aquilo e aprende a olhar isso com generosidade, com carinho, e não reagir. E nesse olhar mais distanciado, eu começo a escolher outras formas de responder aquilo que está acontecendo. E responder aquilo que está acontecendo dentro de mim. Ninguém gosta de enxergar coisas que não são legais dentro de si. A tendência da gente é, né, mas está ali no porão, daqui a pouquinho vem. Né? Não, deixa vir, sou humano, estou em crescimento, estou aprendendo, erro, acerto. Né? São vários os rios que levam para o mar. Né? E não teria graça se fosse de outra maneira, né? Qual é a graça de seguir uma estrada pavimentada sem desafio nenhum do começo ao fim? Por que as pessoas querem trilha, fazem trilha? Porque elas querem aventura. Né? Tá, a gente não precisa cair de cabeça todas as vezes, né? A gente vai aprendendo que determinadas escolhas geram dor, geram sofrimento, né? Opa, eu não quero isso para mim. Né? Vamos sair desse caminho. Lindinho, né? O Jerry. Se quando o camundongo nasce, a camundonga mãe não lamber, não roçar com o focinho a pele do recém-nascido, ele vai virar antissocial e deprimido. Eu não estou querendo dizer que toda pessoa que tem depressão ou que tem dificuldades de adequação social foram privados de amor. Não é isso. Mas isso mostra que tocar, o afeto que a gente recebe em qualquer fase da vida. Quando eu dou afeto, eu sinto esse afeto. Eu sinto em mim esse afeto. É como se eu estivesse recebendo. Dar afeto é o equivalente a receber afeto, do ponto de vista hormonal fisiológico. Nós somos diferentes de um camundongo por 2,5% do nosso DNA. Em outras palavras, nós somos um ratinho melhorado. Ele talvez não ache isso. Ele talvez não ache isso. Né? Mas o que quer dizer que o afeto muda o nosso cérebro. O afeto que eu dou, mesmo que seja às vezes no início com dificuldade, e o afeto que eu recebo. Tá? Abraçar faz bem. Olhar nos olhos faz bem de quem olha e de quem é visto. Né? Parar, deixar o celular do lado e conversar 1 hora, olho no olho, de alma para alma, faz bem para a gente, faz bem para o outro. A gente se alimenta de energias. Né? Eu estava de plantão essa noite e eu aproveitei e vi um vídeo na BBC, no Japão, a ilha de Okinawa.
é onde há mais mulheres centenárias, de todas aquelas ilhas, inclusive a Polinésia, né? 110, 102, 103, né? E elas têm uma atividade comunitária. 3, 4 vezes por semana se reúnem, dançam, cozinham uma para outra, jogam conversa fora, né? Brincam, olho no olho, olho no olho. Uma das regiões que tem mais pessoas acima de 100 anos no mundo, com qualidade de vida, não é sem problemas, com qualidade de vida, é a Sardenha, ilha que pertence à Itália. Tem mais 10 vezes mais centenários do que os Estados Unidos e 6 vezes mais centenários do que a Europa continental. Mais de décadas andaram estudando lá epidemiologistas, cientistas, e o que eles descobriram? Primeiro fator de longevidade, convivência social. Foi mais importante que parar de fumar, que parar de beber, que tomar remédio para pressão alta. Em segundo, espiritualidade, que está muito... Tanto a convivência social como a espiritualidade nos dão uma coisa que nos impulsiona para frente, que é sentido existencial, motivo para viver. Esperança, isso gera uma coisa muito simples, que a gente não tem visto muito no mundo hoje, que é a alegria. Alegria da planta, a horta, de compartilhar um alimento junto, de jogar a conversa fora. É o meu dia todo, mas ali, aquele período, aquilo nos reabastece, nos dá ânimo. Né? E na ilha de Okinawa, eles têm, eu me esqueci o termo. Ikigai. 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 O Ikigai é uma espécie de missão pessoal. Elas vão descobrindo a sua missão pessoal, o seu sentido no mundo. Enquanto elas têm o Ikigai, elas têm vontade de viver. Eles fazem uma flor, né? Que eu Obrigado amo, por ter lembrado. gosto, que eu sei fazer. Né? Esse pontinho de conexão. Que lindo. Ikigai, é isso, Ikigai. Aqui, mostrando que acariciar um bebê, nos acariciarmos, acariciar o nosso filho, acariciar o filho rebelde, né? Nós rebeldes, deixa marcas no DNA, muda a expressão do nosso material genético. Isso está sendo medido. Crianças que tiveram privação sensorial e crianças que foram tocadas, beijadas, por isso que agora na maioria das maternidades a criança pode estar com um tubo lá dentro do pulmão. A mãe, se quiser, fica o tempo todo do lado, conversando, tocando, escutando a voz dela, que isso é carinho, e ajuda essa criança a ter vontade de viver. Acho que foi na Dinamarca que eles fizeram um estudo, vale até para o povo capitalista. Se tiver uma boa infância amorosa, vai ser um profissional completamente mais produtivo. Né? Amor na infância gera dinheiro social. Né? Enfim, eu não sei se era essa a proposição da pesquisa. Tiro social, gera dinheiro. É uma demonstração, sim, né? sim. Que gera riqueza de todas as formas. Gera a comunidade, gera estabilidade, um tecido social sólido, né? E muito mais produtivo. Né? Lindo isso, né? Da segurança, né? E com segurança eu não preciso ficar no modo luta ou fuga, né? Eu me sinto seguro, apoiado pela minha comunidade, né? O isolamento social nos fragiliza e nos coloca em modo, tende a nos empurrar para o modo luta ou fuga. Eu me desconecto, perco esse acolhimento, né? Do grupo, de pertencimento. O Lama lá em Viamão gosta de dizer que para educar uma criança precisa de uma comunidade, não só o pai e a mãe. Que lindo isso, cara. A PNL costuma dizer que a gente só consegue ser ser humano a partir de ter a terceira escolha. Uma escolha só é a máquina, o computador, né? Duas escolhas é o animal, luta ou fuga, e o ser humano precisa ter no mínimo a terceira escolha ou mais, para dizer que é um ser humano. Então a gente reduz para a condição animal, na verdade, quando fica muito fuga. Bem instintivo, né? Bem na selva, né? Bom, só veja aqui, ó, segunda melhor universidade de medicina do mundo.
E quando eu perdoo a mim próprio ou o outro, que uma coisa está ligada à outra, né? Quem se perdoa tem mais facilidade de perdoar o outro. Eu estou trabalhando naquela meia-lua, giro singulado ali. Empatia. Empatia com o outro e me dar conta que eu estou sofrendo também. E que eu mereço ter um outro caminho, mais escolhas. Né? Se me permite, com relação à palavra perdoa, eu tenho essa visão muito clara. A diferença dessa visão então judaico-cristã, né, do perdão, com relação à meditação. O processo de meditação, o que é? Observar, né, que é agora focar na respiração, que vem bem ancorado aqui. Então há o quê? Julgamento. Sim. Se não tem julgamento, não há perdão. Até tem um ditado que eu li uma vez, exatamente no sentido da meditação, Deus não, na verdade Deus não perdoa, porque Ele não está julgando. Entre aspas, né? Tu só perfeito. vai perdoar se tu não julgou, se tu não julgou, sequer chega no perdão. Já Perfeito, perfeito. Distância. Meditação evita a gente rotular e condenar. Porque quando eu medito, eu também me dou conta, se for uma meditação genuína, que aquilo que o outro está expressando, muitas vezes, eu tenho também dentro de mim. Em algum momento, raiva, ciúmes, eu tenho dentro de mim. Né? E eu começo a ter mais facilidade a ter empatia, que na linguagem budista é o compaixão. Se eu começo a ter mais compaixão, eu diminuo a minha tendência em julgar, em condenar. Né? Se eu consigo olhar, bom, a pessoa me magoou, fez horrores para mim. Mas aí eu consigo dar uma parada e olhar a trajetória, de onde é que ele veio, quem foram os seus pais, quais foram os traumas, quais foram as privações, né? E eu começo a colocar aquela ação daquela pessoa dentro de um contexto que não justifica, mas possivelmente explica o porquê que ele está agindo assim agora. Isso me ajuda a não julgar, e se eu não julgo, eu também não preciso perdoar. Né? Exatamente como você colocou. Só que até a gente chegar nesse nível, né? A gente vai ficar só no supraconsciente lá, né? Quando a gente não perdoa o outro ou a si, nós ficamos prisioneiros dessa cena. A gente não consegue virar a página e ir adiante. A gente não se libera. Eu estava lembrando da questão do câncer e do perdão, né? Que tá quase 50% das pessoas estão sendo atacadas por alguma forma de câncer. Não sei se tu vais falar sobre isso ou não, mas isso me fez pensar muito também. Sim, no mecanismo claro, câncer é multifatorial. Por exemplo, existem substâncias cancerígenas ou indutoras de malignidade que nós estamos expostos muito mais nos últimos 30 anos do que nós estávamos há 30 anos atrás. Então existem fatores ambientais, né, que por si só podem ser tão potentes de provocar o surgimento de um câncer. Né? Agora, a capacidade de nós eliminarmos esse câncer ou de respondermos mesmo ao tratamento convencional de quimioterapia precisa e requer um máximo de integridade dos nossos mecanismos de defesa. Todos nós, todos os dias, temos células cancerígenas nascendo no nosso corpo. Sinto muito dizer isso para vocês. Mas não é para se assustar. Nós temos um mecanismo inato imunológico, né? Uma das células é NK, Natural Killer, que consegue identificar quando uma célula se transformou em maligna e tirar de circulação. Nós temos desde bebê isso, a vida toda. Né? E hoje se sabe que normalmente quem não perdoa e está muito incrustado na mágoa, no ressentimento, né, tem níveis de cortisol mais alto, que deprime a imunidade e diminui essa capacidade de reconhecer e eliminar aquilo que é estranho como uma célula maligna.
nos dá menos resiliência para enfrentar qualquer tipo de doença, né? E como em nós, todo dia nasce uma célula maligna, se as minhas defesas não estão boas, é muito fácil, né, essa célula se desenvolver, né? Então, está se relacionando, sim, cada vez mais estados emocionais crônicos, esses negativos, né, sem julgar, mas os negativos, com doença crônica, maior risco de doença cardiovascular, maior risco de demência, maior risco de Alzheimer, maior risco de câncer de cólon, maior risco de vários tipos de câncer, né? Doutor, o senhor é a favor de uma radioterapia, quimioterapia, já começar amanhã, ou mudança de hábitos, quando existe, meditação? Dentro do espiritismo há uma orientação que é assim, ó, a medicina é de Deus também, né? Se eu tenho algo instalado e que há consenso na comunidade científica, não é o que o doutor está falando, há consciência, esse doutor fala isso, aquele outro doutor está falando a mesma coisa, né? Não. Hoje a gente tem acesso, né? Se há consenso de que radioterapia é bom para aquele câncer, faça a radioterapia. Por exemplo, a minha esposa faleceu há 6 anos e meio. E eu fiquei com 4 filhos. 14, 16, 18 e 24. Né? Ela desenvolveu um câncer que não responde à quimioterapia nem à radioterapia. Ou curava com cirurgia, ou não tinha mais nada que fazer. Né? Então foi feita a cirurgia, tirou o útero. Depois que se viu que era um sarcoma, que é esse tumor que não responde, né? Daí tirou os ovários, etc. E nós ficamos com dedos cruzados. E foi em março. Lá em outubro ela começou com tosse. Tosse. Daí eu pedi a tomografia e já tinha... Não tem mais nada que fazer. Por exemplo, eu pessoalmente, se há potencial de cura com cirurgia ou quimioterapia ou as duas, faça. Quanto à quimioterapia paliativa, eu sou contra, pessoalmente. Porque às vezes morre da quimioterapia, né? Melhorar a qualidade de vida. A pessoa sem gosto, não consegue mais sentir o gosto da comida, né? Fica com diarreia, intestino preso, dor no corpo. Que qualidade de vida é essa? Né? Radioterapia paliativa às vezes funciona para aliviar dor, quando é câncer de coluna, por exemplo. Faz radioterapia, dá conforto para a pessoa. Então tem coisas que estão consagradas, que tem evidência que ajuda, melhora ou alivia, ótimo, faça. Né? Agora, não estando instalado, obviamente tudo que eu puder fazer com hábitos de vida, boa alimentação, escolhas inteligentes, né, para promover a saúde, sem aquela coisa só saúde, só cuidar do corpo, não é isso, né? Mas dá a atenção que ele merece, sono, exercício, alimentação, né? Meditação, por favor. Mas o final da história hoje é que essa mensagem, vamos meditar, fique ressoando no ambiente. E já que nós estamos falando de cirurgia, sobre a cirurgia espiritual, eu já fiz várias. Sim. Vocês comentam isso? Sim, a gente sabe que existe. Eu não sei qual é a visão nós estamos divagando um pouco, mas não quero deixar de comentar, pelo menos. Não sei qual é a visão da teosofia, né? A meta, dentro da visão espírita, é sermos absolutamente felizes e plenos. Ou seja, desenvolvermos ao máximo as nossas potencialidades intelectuais, afetivas, que são as sementes do Cristo em nós, do divino em nós. Tá? Bom, dentro da perspectiva espírita, nós construímos a estrada que nós estamos percorrendo. Os nossos atos vão gerando vetores nesse campo informacional que existe no universo, que vão trazendo eventos logo adiante ou muito adiante, que são necessários para a gente desenvolver certas habilidades ou recuar diante de condutas que irão trazer prejuízo a nós mesmos. Né? Daí nós entendemos que quando uma doença não foi provocada
objetivamente por nós, porque eu posso chegar ali na minha cozinha, eu adoro quebrar o dedo com martelo. Bom, coisa óbvia, né? Não tem nada de justiça divina ali, fui eu ali, né? Ou o cara que bebeu todas e fumou todos os cigarros da vida toda, depois lá no final um câncer. Não é karma isso, no sentido de vir de outras vidas. É karma no sentido que ele gerou os vetores de força que trouxeram essa experiência para coibir aquela ação e ajudá-lo a revalorizar a vida, a revalorizar o corpo, a oportunidade que ele tem de estar nesse corpo para fazer o seu Ikigai, a sua missão pessoal. A missão pessoal de todo mundo é sempre voltada para o bem comum. Isso, às vezes, cria uma distorção popular de que o espírita adora sofrer e que o sofrimento é para pagar uma conta. Não é para pagar conta nenhuma, né? O sofrimento, quando não surgiu por uma causa objetiva, como essas que eu mencionei, né? Ele foi trazido por nós próprios. É o feedback das nossas ações. A gente não aprende sem feedback. Olha, se eu ignoro, eu só vou saber se uma coisa é boa ou ruim pelos efeitos dela, né? Então não é punitivo, né? A justiça cósmica, na perspectiva espírita, não é punitivo. Quase matemática. É, matemática. O sofrer pelo sofrer não adianta nada. Agora, o sofrimento que me faz refletir, que me faz me dar conta, que me faz despertar ternura e generosidade, compaixão por mim mesmo, e inevitavelmente eu vou ter isso por extensão a todos que me cercam, esse sofrimento está sendo útil. E muitas vezes depois a gente agradece ter tido essa experiência, que pode ter sido muito difícil. Mas ainda fica essa coisa, é karma, está pagando, fez tanta coisa errada, tanta coisa errada. Não é assim. Então, quando a gente... Por que eu trouxe isso aqui? Quem não acredita em Deus, ateísta ou agnóstico, ou que está dando um stand-by para Deus, né, pode se beneficiar da meditação. Ele não precisa crer em ninguém, nem no divino. Mas todas as pessoas que começam a meditar, começam a desenvolver posturas espiritualistas, de valores universais, que é isso que interessa, né? É nos tornarmos amigos, de coração abertos para o mundo. Não ingênuos, né? Mas de coração aberto. Sempre tentando oferecer a outra face, que o Cristo dizia, quando alguém te agride, se você agredir, você vai estar multiplicando. Ofereça a outra face. Ofereça a generosidade. Talvez naquele momento não seja possível, né? Mas se você só não falar mal desse irmão, né, para simplesmente denegri-lo, você já está fazendo um bem, né? À medida que a pessoa vai meditando, vai desenvolvendo esses valores universais, né, e passa a se dar conta, mesmo não acreditando em nada, que perdoar faz bem. E daí o ciclo começa a se fechar. E daqui a pouquinho ela começa a se dar conta, ela para de olhar para o pontinho preto e começa a olhar o conjunto da obra. Não, isso não é obra do acaso, pelo amor de Deus, né? Começa a ver sinais de que existe alguma coisa inteligente além do seu umbigo nesse universo, né? Isso abre o campo para uma crença religiosa não dogmática, mas aquela crença, o Cristo dizia, a religião natural, aquela que nos conecta diretamente ao divino, sem intermediários. Logo que nessa caminhada há pessoas mais experientes que nos ajudam, que nos apontam caminhos, né? Mas a relação é nossa. Nós temos que buscar isso de uma forma ou outra. E esses tropeços, as doenças, as dificuldades, simplesmente é um grito da vida para que a gente se dê conta que nós fazemos parte de um universo interconectado, amoroso, né? E que tudo aquilo que a gente vê de ruim somos nós mesmos que fazemos por escolhas nossas, pouco sábias. E como a gente está interconectado, o que eu faço para o outro, de alguma maneira, volta. Não é punição, é retroalimentação. É um mecanismo biológico. E eu aprendo, né? Aos poucos, né? Eu vou aprendendo, me dando conta, né?
Então, se a gente olhar aquilo que você falou, filosofia perene que está ali, né? No fundo, é isso aí. Todos os caminhos levam a isso aqui. E a ciência está mostrando que isso faz bem para a saúde, né? E que a gente pode treinar a amar, porque ela é uma habilidade. Toda habilidade é passível de treino. E que se eu não perdoar, eu não saio de onde eu estou. Eu fico prisioneiro. Eu não vou te soltar, não vou te perdoar. Tu vai ficar preso àquela cena, àquela pessoa, mesmo que ela more no outro lado do mundo. E tu não vai ter dificuldade a virar a página e refrescar, refrigerar, arejar a tua vida, a tua existência, né? Quando a gente começa a meditar e orar e buscar essa religião natural, né, a gente começa a ver o bonito em tudo. E se a gente achava que era um patinho feio, cheio de imperfeições ou inadequações, a gente começa a ver a luz que há dentro de cada um de nós. E aos poucos a gente começa a se dar conta que nós só temos os nossos atos e a nossa liberdade de escolher. Nós não possuímos mais nada. Nós ficamos unidos às pessoas que a gente ama por laços indeléveis, mas no momento que eu tento aprisionar objeto ou pessoa ou situação para tornar aquilo perene, eu começo a sofrer. Então, a arte de viver bem, que todos nós estamos aprendendo, passa por isso. Deixar passar. Era muito bom, deixa passar, porque a vida vai te trazer outras coisas, muito boas ou melhores, ou parecidas, ou a mesma pessoa volta daqui a pouco, se não nessa, na outra, né? E a gente começa a fluir mais com a vida e não se chocar contra ela, né? Querendo que a vida seja do nosso jeito, né? Só que quando for do nosso jeito, eu vou estar aprisionando muita gente. Aí tem uma coisa dentro da gente que não aceita ser prisioneiro. A gente quer ter a liberdade, né, de fazer o seu próprio caminho, né? Então, resumindo, né, meditação modifica a maneira da gente olhar o mundo. Cognição é aprendizado com os eventos do mundo, nos ajuda a regular as emoções, a selecionar melhor as emoções, a dar o peso adequado, a não nos deixar prisioneiros das emoções negativas e nem prisioneiro das positivas, porque mesmo as positivas, eu tenho uma alegria intensa, eu não vou ter aquela alegria intensa o tempo todo, a vida toda, ela vai baixar. E eu tenho que deixá-la passar e voltar para o meu basal, né? Que é esse basal de abertura que o budismo, o zen budismo, todas as tradições mais orientais, é de a gente deixar a vida fluir e receber tudo que vem e deixar tudo que vai ir. É difícil, claro que é difícil. Dá-lhe meditação, dá-lhe meditação. Nos ajuda a ajustar o comportamento, né? E isso que é o original e o surpreendente, né? Orar e meditar muda a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro para melhor, né? Nossa central de processamento começa a funcionar melhor. Eu paro de ficar ligado no pontinho preto e começo a ver o conjunto da obra. Então, um negócio para ateu, para deísta, ateísta, gnóstico, agnóstico, né? É para todo mundo. Talvez seja a porta de entrada para as pessoas começarem a descobrir em si essa religião natural, né? Porque às vezes se vincula ao espiritismo, já vem o pacote. Pá, 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 pá. Vai lá no Evangelho, já chega o pacote. O próprio Dalai Lama perguntaram quantas religiões, falando sobre religiões... O Eduardo Boff, qual é a melhor religião? O que ele disse? Aquela que torna uma pessoa melhor. O Dalai Lama teria dito em algum momento, quantas religiões existem? Olha, tantas quantas são o número de pessoas nessa terra. Não tem modelinho que vai servir exatamente, né? É questão de afinidade, né? Tem coisas que mesmo dentro da tradição espírita, tem coisas não dos seus fundamentos, mas daquilo que fizeram dos fundamentos, né? Que eu gostaria que fosse diferente, e eu tenho trabalhado para ser diferente. Dou a minha contribuição, né?
Então é isso, tá? Nós temos aqui um grande potencial de sair do porão e de nos conectarmos lá com o sótão, mas sem nos desconectarmos do aqui e agora, né? A gente não pode estar o tempo todo lá no sótão, né? Só no divino, nós estamos aqui por alguma razão, né? Nós temos conta para pagar, situações, problemas bem reais, mas eu posso dar um colorido todo especial a tudo que chega na minha vida, né? Com esse olhar diferente, tá? Então, rapidamente, Harvard, falando sobre espiritualidade, Universidade de Yale, Minnesota, isso aqui em Washington, George Washington University, o Johns Hopkins, aqui onde é que é, Duke University, University of Virginia, o que mais? Está se introduzindo aos poucos, né? Espiritualidade na graduação, né? Nas escolas norte-americanas, pelo menos 80% delas têm alguma disciplina regular ou optativa sobre espiritualidade. O impacto disso na conduta dos profissionais, acho que não está sendo medido ainda, né? Mas a evidência é tão grande que eu não posso deixar de fora uma ferramenta que, sabidamente, a própria ciência está mostrando que pode promover saúde, pode prejudicar também. Toda religião que recalca culpa e vingança divina, castigo. Toda religião que recalca castigo, punição divina, né? Remorso, culpa, tem que sofrer, traz prejuízos à saúde mental e física. Então, esse tipo de religião nós não queremos, eu não quero. Então, aos poucos está sendo introduzido, né? Oxford, Universidade da Califórnia, aqui a Universidade de Boston, lá, que é o Harvard mesmo, né? Vanderbilt, a Universidade da Califórnia, lá em San Diego, Universidade Federal de São Paulo tem um curso regular de Mindfulness, aberto a profissionais da área da saúde, a título de graduação, pós-graduação, enfim, né? Forma pessoas para trabalharem com Mindfulness, né? Acho que o futuro, cada vez mais nós vamos integrar esses conceitos na prática médica. Não é eliminar o medicamento, não é eliminar a radioterapia, né? Mas usar tudo aquilo que tem sinergia para o bem-estar humano, potencializando uma coisa com a outra, né? Tá? Quem sabe daqui a algumas gerações nós vamos ter só tratamento espiritual, né? Obrigado pela atenção de vocês.